Olá, seja muito bem-vinda e que bom que você chegou até aqui. Se você chegou, é porque alguma coisa dentro de você está cansada. Cansada de começar e parar, cansada de saber o que fazer, mas não conseguir sustentar. Cansada de se abandonar para cuidar dos outros, de se olhar no espelho e não se reconhecer. Hoje, você não vai ouvir mais uma fórmula. Você vai enxergar a raiz, vai entender porque, mesmo tendo condições, mesmo tendo força, mesmo tendo conhecimento, você ainda não vive o corpo que deseja. E mais do que isso, eu vou te mostrar como sair desse ciclo. Um emagrecimento leve, verdadeiro e emocionalmente sustentável. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Simone Almeida, sou criadora do método SGA e da marca que deu origem a tudo isso, que é uma marca de moda praia sustentável. Essa aula é para dois perfis de mulheres. A que já tentou de tudo e se sente esgotada, confusa, perdida entre recomeço, começo e recaída. E a mulher que tem força, tem recursos, mas sente que falta estrutura emocional para sustentar o processo. Ambas não precisam de mais força, precisam de leveza, precisam de um novo caminho. Hoje eu quero te mostrar que o emagrecimento leve e definitivo só acontece quando você une corpo, mente, emoções e ação na rotina. E que o que te impede de avançar nem sempre é o físico, às vezes é financeiro, às vezes é um padrão inconsciente. E o que seria esse padrão inconsciente? É aonde está tudo registrado. Todas as informações da sua vida, da sua história, está tudo registrado no inconsciente. E é onde o inconsciente ele envia para a sua mente consciente os gatilhos que constantemente te envolve e te repete e te traz as mesmas sensações, as mesmas repetições e assim continua o mesmo ciclo, as mesmas rotinas. Então, é neste momento, é neste processo que você fica confusa e não entende o porquê não consegue sair dessa situação e avançar para você atingir um objetivo maior. Vou te contar como tudo começou, que foi na minha loja de moda praia. Eu achava que vendia biquínis, mas o que eu encontrei ali foram mulheres tentando esconder o vazio. Elas iam na loja buscar um item, um produto, mas elas saíam tristes, endividadas e mais insatisfeitas do que chegaram. Foi ali que eu entendi. A dor não era estética, era emocional, social. A partir disso, nasceu o projeto EcoSumo, a consciência de consumo. Foi quando eu identifiquei que alimentação e moda são os dois setores que mais impactam a vida das pessoas, tanto na saúde mental, física e a vida financeira, e, em consequência, o impacto ambiental.
E aí, então, eu mergulhei na terapia integrativa e educação financeira. E assim nasceu o método SGA. É uma metodologia que une inteligência emocional, financeira e projeção mental como base para uma vida próspera e sustentável. E hoje eu trago tudo isso aqui no Maré. Sou mentora de finanças comportamentais para nutricionistas e formo profissionais que desejam atuar com comportamento e propósito. Hoje, a palavra autossabotagem virou moda, mas eu vou te contar qual que é o ciclo invisível que está por trás. Você primeiro sente uma necessidade e aí você come. E aí você sente culpa. Então, vai para compensação, tenta compensar e fracassa. E aí volta a comer. Percebe que isso vira um ciclo que não termina. E quanto mais tenta controlar a comida, mais descontrolada se sente por dentro. O seu corpo não guarda só gordura, guarda dor. Você já percebeu que a gente não come só por fome? Às vezes estamos com raiva, às vezes é a solidão, às vezes é o medo e outras vezes é só um vazio, tentando ser preenchido com comida ou compra. Esse é o ciclo invisível da autossabotagem. Você sente uma emoção, come ou gasta e sente a culpa, tenta compensar, fracassa, volta a comer e gasta. E o pior, quanto mais você tenta controlar esse consumo excessivo, mais descontrolada se sente por dentro. A verdade é que o seu corpo não está mais apenas guardando gordura, ele está guardando dor. E agora, qual seria um outro impedimento que impede de realizar o seu objetivo? É uma bagunça financeira e emocional. Você até tem dinheiro para pagar a academia, pagar a nutricionista e procedimentos, mas mesmo assim não flui. E o problema aqui, então, não é o recurso, é a desorganização emocional. É o impulso que te domina, a punição vem depois. E o caos externo só reflete o caos interno. E talvez você tenha dinheiro para pagar tudo isso, a nutricionista, a academia, mas mesmo assim, nada flui. Você marca e desmarca, começa e para, compra e não usa algum produto. Porque o problema não é um recurso, é a desorganização emocional. Você gasta com o que alivia a dor, mas não com o que sustenta a sua transformação. Você se recompensa no impulso e depois se pune no espelho. O descontrole emocional vira descontrole financeiro na sequência. E o caos externo só espalha o caos interno. Tudo aquilo que você tem dentro acontece fora. E aí, nesse momento, quando tá tudo acontecendo, talvez você ache que precise de mais força, mas não é força que está faltando. O que está faltando é leveza, é estrutura, é um método que te acolha e te reorganize por dentro. E sabe o porquê? Porque você já tentou sozinha, você já tentou 1000 começos, mas você nunca teve um caminho que une corpo, emoção, mente e rotina.
É disso que o seu corpo precisa agora. O Maré nasce do meu encontro com histórias reais. Mulheres brigando com o espelho, quando na verdade estavam brigando com memórias. No Maré, a gente limpa o emocional, ressignifica a autoimagem, reorganiza a rotina e o corpo. E aí, o corpo responde. Quando eu criei o Maré de Transformação, foi a partir da minha própria dor também. Por ver mulheres incríveis experimentando biquínis na minha loja e odiando os seus corpos. Elas não estavam brigando com o biquíni, elas estavam brigando com histórias não resolvidas. E aí, o que eu percebi? O emagrecimento que sustenta é aquele que começa na alma, na mente. Por isso, no Maré, a gente começa pelo emocional, pelo desejo verdadeiro, pela imagem interna que você tem de si. A gente limpa o peso invisível, organiza o caos e depois o corpo responde. Porque se essa organização não acontece, vem o consumo impulsivo, como fuga, crenças que foram impressas e podem ser ressignificadas. Reprogramação emocional como base do emagrecimento. E aí você não precisa lutar contra você mesma. Precisa se lembrar de quem é. Você já se sentiu assim? Comprando ou comendo como se precisasse preencher um buraco? É muito fácil, né? Alguém dizer que emoções mal resolvidas geram ansiedade. E tudo é ansiedade. Mas ninguém ensina a identificar quando esse padrão começou. Em que momento que foi que começou a gerar tudo isso? E muito menos como sair dessa caixa do inconsciente, onde tudo é armazenado e emitido em forma de comportamento automático. Você sente o vazio, ele vira vontade de comer tudo que você vê ou que te oferecem, o que não nutre o seu corpo. E aí gera doença e peso. Ou vira compras impulsivas que te afastam da abundância e te mantém presa no ciclo de escassez. Você perde a conexão com a sua própria essência. E o que deveria gerar alegria, o consumo gera culpa, raiva e tristeza. Mas só através da gratidão e da alegria é que mudamos a nossa vibração. Só assim conseguimos elevar a nossa energia vital. E eu sei, talvez você esteja nesse ciclo da reclamação, sentindo que nada encaixa. Mas o caminho não é ignorar os problemas, é mudar a visão e o sentir que está instalado na mente e no corpo, e pensamentos, sentimentos e ação. É mudar a visão e o sentir que está instalado na mente e no corpo. Bom, pensamentos, sentimentos e ação alinhados transformam tudo. E aí a autoestima volta, o amor próprio renasce, a vida melhora nos relacionamentos, no trabalho e no afeto com você e com os outros. Você tem uma caixa cheia de informações que muitas vezes é a causadora de muitas das suas reações. E você nem se dá conta disso. Todos os seus registros emocionais não ficam guardados aleatoriamente.
Eles se agrupam em caixinhas ligadas às suas emoções e sentimentos. E aí, você tem registros emocionais que determinam suas ações de hoje. E aí você nem percebe, vai no automático. Imagina a forma como você vê Deus. Se você vê no mundo, se sente amada, está ligada ao que você viveu na infância. Quando você contextualiza, você libera e reencontra a sua pérola, o seu talento. Você sente ou já sentiu que Deus te abandonou? Essa sensação, ela é comum, mas não é verdade. O que acontece é que a figura mental que você formou de Deus na infância é baseada na imagem dos seus pais. E aqui eu vou te dar um exemplo. Imagina uma criança que está esperando os pais na escola e eles atrasam 10 minutos. E nesse pequeno tempo, essa criança registrou que ela foi abandonada. E logo, como os pais, ela tem esse olhar de que os pais são um ponto de pilar na vida delas, logo, em algum momento na fase adulta, elas podem imaginar que foram esquecidas por Deus. Porque se Deus pode ser um pilar na nossa vida, e se em algum momento as coisas não acontecem, é como se a vida estivesse nos deixando, nos esquecendo. Então percebe que esses detalhes são registros que a gente vai trazendo para a nossa vida adulta, registros invisíveis. E aí você também pode, em algum momento, ter se sentido estranho no mundo, como se fosse um ET. Isso te leva a buscar inconscientemente os seus próprios valores e tentar reconhecê-los nas pessoas ao seu redor. E aí vem comparação. Mas também você se sente que não é amado ou aceito. Esse é um reflexo de amor condicionado, também vivido na infância. E essa cobrança acaba sendo projetada nas relações atuais. E todo esse conflito interno vai gerando bloqueios onde a gente não consegue atingir um objetivo. Mas veja a importância aqui. Em primeiro lugar, aceite os seus registros. Entenda que eles não são a verdade absoluta. Abra o seu terceiro olho, que é o olho que vê o novo, e veja novos registros que o mundo tem para te mostrar. Quando você contextualiza essas memórias infantis com maturidade, percebe que elas não te definem. Então, começa a abrir os portais da sua alma e a encontrar a sua verdadeira pérola preciosa, que são seus talentos. E é aqui que o Maré atua através de técnicas, trazer para fora o que já existe em você. Vamos falar de crenças, um dos maiores bloqueadores que vamos trabalhar com profundidade no Maré. As crenças nascem assim. Você vive uma situação, sente algo, pensa algo sobre aquilo, faz uma conclusão e acredita que será sempre assim. Uma impressão vira verdade e você passa a filtrar a vida por ela. Porque nos apegamos a crenças ruins, porque são confortáveis, elas são conhecidas, mesmo que não façam mal, são seguras.
para o nosso cérebro. Mas você pode mudar todas essas crenças, porque enquanto você não mudar, a sua vida continua igual. Se foram impressas, elas podem ser reimpressas para atingir o objetivo que você deseja. Tudo o que você pensa sobre você pode ser refinado. Toda crença pode ser recondicionada. E por trás de cada crença existe um talento oculto esperando ser liberado. Você entendeu tudo o que está por trás do seu emagrecimento travado? Eu quero te apresentar o Maré de Transformação. O que você vai receber? Um curso completo com módulos, limpeza emocional, imagem corporal, organização alimentar e financeira, técnicas do corpo modelado com biquíni, atendimento com a nutricionista comportamental, um plano nutricional individualizado, vai fazer a projeção mental, que é o coração do método SGA. E veja o que mais você vai ter de bônus exclusivos. Um grupo exclusivo de acolhimento durante todo o seu processo. Um curso completo de finanças inteligentes para a prosperidade, que faz parte de toda a metodologia, meditação, desafios mentais e, é claro, que o biquíni da SGA. Esse é um presente, é um símbolo de todo esse projeto. É um biquíni sustentável da marca SGA. E o melhor, aqui você tem 7 dias para experimentar com garantia consciente, podendo solicitar o cancelamento e ter o seu reembolso do valor integral. Vou te contar a história de uma aluna, a Jana, que emagreceu 12 quilos. Quando ela parou de se punir e começou a se priorizar, ela mudou a mente, organizou o financeiro e o corpo respondeu. A Jana, ela queria emagrecer 12 quilos, mas sempre travava no meio do caminho. Ela se comparava, se culpava e, no fundo, tinha muito medo de parecer fútil, só por querer se cuidar. Desde criança, ouviu que mulher que se arruma demais era uma crença, não é confiável. E pior, ela também acreditava que o amor verdadeiro deveria aceitar a gente do jeito que a gente é. Então, por que mudar? Ela se perguntava. E para completar, investir nela mesma parecia um erro. Só de pensar em gastar com o processo sentia culpa, como se cuidar de si fosse luxo. Mas tudo mudou quando ela entrou no Maré de Transformação. Lá, identificamos todas as crenças, todos os impedimentos. Ela reprogramou a mente, fez as pazes com o dinheiro, organizou as finanças e o emagrecimento finalmente aconteceu junto com a autoestima, saúde e prosperidade. Às vezes, o que impede o seu emagrecimento não está no prato nem no treino, está na mente do inconsciente. Esse projeto vale R$ 1.497, mas só hoje você pode garantir sua vaga por R$ 997 à vista ou 12 parcelas de R$ 97 no cartão. E ainda você recebe todos os bônus e uma mentoria individual de planejamento financeiro, além da mentoria individual
da projeção mental e o atendimento individual com a nutricionista. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar. Então, clique no botão abaixo, garanta a sua vaga no Maré de Transformação e permita que a nova versão de você mesma floresça. A sua história merece ser reescrita com leveza, clareza e muito amor. Eu te vejo do outro lado.